Começamos o episódio 11 com todo mundo descobrindo a doença da Hong porque ela disse na coletiva de imprensa e alguns ficaram tristes, outros ficaram chocados. Na coletiva, o Baek vai ao encontro dela e ela vai ao encontro dele. Só que a doença dela ataca novamente com as alucinações e ela desmaia. Hong é levada às pressas para o hospital. Enquanto tentam reanimá-la, a gente ouve os pensamentos dela. De que ela queria tempo para falar para ele que não se ressente dele. Que as palavras duras que ela disse, ela não queria dizer. De que ela queria viver por causa dele. E com isso passa flashback dos dois. Também passa cenas do Baek vendo ela ser socorrida pelo povo do hospital. Bem emocionante a cena em si. Você chorou, né? Fala pra mim. Eu não chorei com essas cenas. Quase que eu chorei, mas foi com uma cena específica. A família dela chega desesperado. Os pais do Baek também vão para o hospital. Eles olham pra Hong daquele estado e todo mundo fica incrédulo, sem acreditar no que tá acontecendo e triste ao mesmo tempo. O K-drama também não ameniza a situação, porque a OST que estava tocando nesse momento serviu pra mexer ainda mais com os nossos sentimentos, né? Temos a revelação do suspense do episódio anterior. As duas chegam no mesmo local onde o vovô está internado. E elas têm uma briga, porém a dona vence, mas a tia da Hong vai atrás pedindo pelo amor de Deus para deixá-la ver o pai dela. A dona cede. As duas entram no quarto e dão de cara com o vovô sentado acordado. Porém ele tá estático e não lembra de muita coisa. Bom, eu não vi o episódio 12 porque eu não gosto de ser influenciada quando tô fazendo vídeo aqui pra vocês. Mas eu acho que esse vovô tá metendo migué, não sei não. O médico explica a situação da Hong para a família dela. A mãe da Hong simplesmente dá um chilique pra cima do Baek, falando o porquê dele não ter contado pra ela a doença da filha. Desculpa, querida, mas por que esse piti todo a essa altura do campeonato, sendo que você tava ligando dane-se pra sua própria filha? O marido dela fala pra ela parar. Ela fala que o Baek enganou eles de novo, ou vontade de dar 2 tapas na cara dela, viu? Não fez nada pela filha esses anos todos e agora quer dar uma de mãe preocupada. Haja paciência. Ela grita com o Baek, perguntando o que ele queria fazer dessa vez, e o marido grita de volta falando para ela parar e diz para ela: não temos o direito de ficar chateados. Obrigada pelo tapa moral que você deu nela, viu? O pai da Hong pede desculpas e fala pro médico explicar a situação da Hong. O médico volta a explicar e todo mundo fica em choque, e a mãe dela acaba desabando e chorando sem parar, e o Baek ainda consola ela. O Baek explica para o pai dela que ela não queria contar para não deixar os pais tristes e que se tivesse uma melhora ou algum tratamento, aí sim ela iria contar. A cena a seguir foi a que mais mexeu comigo. Não cheguei a chorar, mas fiquei bem emocionada. Que é a cena do pai dela entrando no elevador e ele fica lembrando da Hong de quando ela era criança. Nisso passa até os flashbacks. Essa cena mexeu comigo. Então ele simplesmente desaba e chora. Corta pra cena do médico falando da situação do vovô pra dona. O médico diz que ele tá com demência vascular devido a um traumatismo craniano. Ele diz que ele não tem muito o que fazer, que tem que esperar o cérebro se recuperar sozinho. A dona pergunta se ele pode se recuperar, e o médico fala que varia de caso para caso, então ele não pode garantir nada. A tia da Hong vai pro hospital e encontra com a irmã. Elas têm uma conversa e a mãe da Hong indaga ela perguntando se ela já sabia da doença, e que se foi por esse motivo que ela disse para não fazer as coisas das quais se arrependeria depois. A tia da Hong pede desculpa, e aí ela fala que todo mundo sabia menos ela. Minha filha queria o quê? Ser a primeira a saber, sendo que você nem olhava pra cara da sua filha direito? Ah, gente, me desculpe, mas sem paciência pra essa daí, viu? Já escalou pro ranço já. Aí ela lembra que a Hong já tentou falar com ela a primeira vez lá nos primeiros episódios, mas ela fez o quê? Ligou o dane-se. E ela lembra da vez que a Hong desmaiou e ela nem esquentou pra filha também. A ex-esposa do irmão da Hong liga para o secundário, falando que o ex-marido tem problema de ansiedade e pede pra ele levar um remédio para o boy, pois ele deve estar sem nenhum. Ele chama a atenção dela e ela fala: ele pode desmaiar e morrer. O secundário diz que pode deixar ele morrer então e diz ainda: você quer que eu faça o quê? Devo matá-lo? E grita falando pra ela nunca mais ligar por algo assim ou ele vai realmente matar o boy. O irmão da Hong chega no quarto do hospital falando que a culpa é dele, do porquê a Hong estar assim. Ele diz que é por causa do talismã que ele pegou para conter a energia. Ele não tinha acreditado e ele diz que só queria ser melhor que ela por uma vez. Ele pica o talismã e começa a chorar. Então o Baek abraça ele consolando.
A Hong acorda e deixa os dois surpresos. Ela acorda falando que bobagem é essa de talismã. O irmão da Hong, chorando, fala que o talismã deve ser poderoso, porque só foi ele rasgar que ela acordou. Aí ela pede desculpas pra ele por tudo que ela fez e ele fala que ela não deve estar muito bem do juízo. O Baek fala pra ele chamar o médico e a família. O Baek se aproxima da Hong e pergunta se ela está bem. E ela diz diretamente: "Eu te amo". Diz que amou ele desde a primeira vez que se encontraram até agora. Diz que sente muito por não ter tratado ele melhor e sente também por ter deixado ele sozinho com a família dela. Diz que uma parte dela já sabia que ele queria o divórcio. Ele aguentou muito, então tá tudo bem, pra ele não se sentir mal. Ele pergunta por que ela tá falando isso tudo agora e ela diz que se ela morresse sem falar, ele não saberia como ela se sente de fato e que ela está falando isso agora porque ela não sabe quando vai morrer. Baek diz que na noite anterior ele orou mais que em toda a sua vida. Ele disse que não faria nada, além de chorar e beber todos os dias, que ele iria ter uma vida imprudente se ela morresse. E ela diz: "Isso é uma ameaça, não uma oração". O Baek fala que não se importa. O irmão da Hong chama a família porque a Hong acordou, mas a mãe dela não tem coragem de ir até o quarto. Eles conversam com a Hong e a Hong pede desculpas e pergunta aonde a mãe dela está. O Baek acha a mãe da Hong nas escadas do hospital e tenta conversar com ela. Ela diz que tipo de mãe ela é por não saber que a filha tá doente. E eu vendo isso sem sentir nenhuma emoção, gente. O ranço por essa personagem já tá entranhado em mim, desculpa. Ela vai precisar mais do que esse arrependimento pra mexer com meu coração. Nisso, a Hong está ouvindo tudo e ela fala que não sabe nada sobre a própria filha e que não consegue acreditar que descontou a dor dela na Hong. Mostra flashbacks da Hong quando era criança tentando se aproximar dela, mas a mãe sempre afastava. Ela diz que a culpa é dela porque ela causou muita dor e estresse na filha, por isso ela tá doente. A Hong chega e fala: "Como você pode saber mais coisas que nenhum médico sabe? Como pode ser tão ingênua a ponto de pensar que a minha doença é por culpa do estresse? Não é culpa de ninguém". Ela fala que teria tido dificuldade também se tivesse uma filha igual a ela. A mãe dela segura ela e o Baek, vendo aquilo, ele sai dali para as duas poderem conversar. Ela fala que não tinha noção que ela estava doente e pede desculpas. A Hong fala que a doença não tem nada a ver com o jeito que ela foi tratada esses anos todos. Ela diz que não queria contar porque sabia que a mãe não entenderia e as duas choram e se abraçam. Ela pede por favor para Hong não morrer. A velha leva o vovô para casa. Mostra ele para os investidores e para os caras que trabalham na empresa para mostrar a real situação do velho, para o povo poder acreditar nela e ela começar a dar ordens. O secundário está tentando achar um fundo secreto que o vovô tem para resolver os problemas em que a Hong meteu ele ao anunciar na coletiva de imprensa as coisas. A secretária mostra para Hong que agora ela está sendo um sucesso na internet. Ela praticamente virou uma Julieta por tentar salvar o marido expondo a situação toda. Elas têm uma conversa e a secretária fala para ela dar o jeito dela e voltar dentro de 6 meses para a empresa. A Hong fala que isso é um pouco impossível, mas a secretária briga com ela. A Hong diz que vai voltar e pergunta por que dela estar tão brava. E as duas se abraçam, com a secretária chorando e a Hong consola ela. A Hong mostra para o Baek o sucesso que ela está fazendo e fala para ele mostrar mais carinho porque o povo do hospital está olhando para os dois. Ela diz para ele olhar para ela com amor. E ele obedece ao comando da Hong. E é aí que é gerada uma das cenas mais fofas do episódio. Só que, infelizmente, essa cena feliz é interrompida pelo secundário. Ela senta para conversar com ele e ele pergunta como é que ela tá. Ela diz que está bem e que vai receber alta. Ele fala tão cedo assim, ela diz que o pessoal do hospital não pode fazer muita coisa. Então ele pede para ela voltar para casa. Ela diz que não está ali para conversar sobre isso. Ela fala que ele deve estar em apuros pelo que ela fez e ele diz: "Você sabe, né? Isso tudo é graças a você". Ele pergunta se ela tá preocupada com ele. Ela diz que não se sente mal com essa situação e fala: "Me provoque de novo e você perderá algo ainda maior". Ela diz que foi só por isso que ela ligou para ele, para dar o recado. Ele diz: "Ok, pode ser por isso que você me ligou, mas meu coração deu um pulo quando você me ligou". E ele pergunta para ela se ela não tem curiosidade de saber o quanto tempo ele tem esses sentimentos por ela. Ela diz que não e que nem precisa saber. Passada essa primeira humilhação com a Hong, vamos para a segunda humilhação que foi com Baek. Ele encontra com Baek e fala: "Por que você ainda tá do lado dela?".
O Baek diz que não precisa se explicar. E o secundário continua dizendo: decidiu criar sentimentos por ela agora que ela tá doente? Ou tá esperando que ela te deixe algo? Se for o caso, venha até a mim. Irei dar tudo o que você quiser se você largar dela. O Baek simplesmente finge demência e sai andando, mas o secundário decide agarrar o braço dele. Baek, como um bom lutador de boxe, faz um movimento que prensa o secundário na parede, pronto para dar um soco na cara dele. O secundário fica em choque e o Baek diz: você tá testando a minha paciência, é melhor você ir embora. O Baek desiste novamente e vai embora. O secundário parece que ele quer mais humilhação na vida dele, já não basta essa, boy. Ele vai pra cima do Baek para tentar dar um soco, mas ele recebe o soco. O Baek fala que ele não vai a lugar nenhum e que ele pode fazer o que quiser, mas ele vai ficar ao lado da Hong para sempre. Avisa para ele não dar mais as caras e sumir da vida deles. Coitado do secundário, vai passar essa humilhação no crédito, no débito e parece que ele gerou carnê para pagar parcelado, porque nossa, o Baek conta para Hong sobre o fundo secreto que ele também quer tentar pegar. Então ele também está na cola do dinheiro, que pode chegar a 900 milhões. Ela pergunta como é que ele descobriu isso e ele disse que foi com a ajuda dos funcionários que se importam com a empresa e não querem ver ela desmoronar. Então ela pergunta por que dela tá fazendo isso tudo. Ele fala que é pela empresa. Ela fica meio triste e aí ele completa: porque eu sei o quanto você ama a sua empresa. Os amigos e advogados do Baek massacram um comitê onde eles discutem o porquê do Baek ter feito as coisas para a empresa, sendo que ele não fez nada, praticamente acusando o menino sem provas. A dona está cuidando do vovô no quarto deles e ele meio que tem uma lembrança ali do quarto. Eu não sei não, gente, realmente o velho tá mal? Sem spoiler pra quem já viu, porque eu ainda não vi o 12. Ela pressiona ele pra ele poder dizer aonde ele escondeu o dinheiro e começa a sacudir ele, só que tem um drone observando tudo e ela vai mais que depressa fechar as cortinas. Quem tá controlando o drone é o amigo investigador da tia da Hong. O boy está fazendo um belo trabalho. Falando nela, ela estava no telefone com o investigador e aí ela para admirar o cara que mora na vila do Baek e ela é pega no flagra. Ele dá amoras pra ela pergunta o quanto é e ele fala que são de graça. Ela pensa que ele tá dando em cima dela, mas o boy é meio lento e não entende. E temos um momento lindo e muito especial que foi o jantar de todo mundo junto. Eles perguntam pra Hong como é que ela estava, o que ela precisa fazer pro corpo dela melhorar para tentar um tratamento. A mãe dela fala que tá vendo uma dieta, a mãe do Baek também fala que vai ajudar. O irmão dela apoia ela. É engraçado que foi preciso isso acontecer para a família poder se juntar novamente. Mas por um lado, quando você passa por coisas assim, acho que só a família para entender e para ajudar também. É simplesmente esquecer os problemas e as birras por uma causa maior. O Baek ajuda a Hong a secar os cabelos, mais uma cena fofa pra conta. E nisso eles têm uma conversa séria. A Hong diz que por alguns segundos ela esqueceu do rosto do irmão dela e diz que isso vai piorar conforme a doença for avançando, ao ponto de ter dificuldade na fala. Então ela não quer que ele fique ao lado dela quando isso começar a acontecer. E ele pergunta: o que você tá dizendo? Ela diz para eles serem felizes onde estão agora, mas que quando a doença começar a piorar, ela quer que ele deixe ela, e que esse é o desejo dela. A ex-esposa do irmão da Hong fica toda preocupada com o ex porque ele saiu do jogo de repente. E nisso a campainha toca da casa onde ela está. Ela pergunta quem é e a pessoa diz que é serviço de quarto. Ela vai abrir a porta e é alguém que a gente não sabe quem é porque não mostrou, mas ela fica em choque. Será que é o pai da criança? O irmão da Hong decide pedir ajuda pro irmão do Baek para poder lutar, porque ele disse que quer defender a família dele, porque ele tem medo de acontecer algo e ele não conseguir proteger ninguém. O Baek junta a família da Hong para contar sobre os 900 milhões que o vovô tem escondido em algum canto do planeta Terra. Mas o Baek acha que esse dinheiro tá na Coreia. Eles suspeitam de um lugar onde o dinheiro pode estar e vão até lá disfarçados. Eles distraem o pessoal enquanto o Baek tenta acessar com outro cara os arquivos. Aquele cara que descobriu que tinha na câmera de segurança nos primeiros episódios. O secundário também acha o mesmo lugar e tenta ligar, mas o Baek, como chegou primeiro, ele desconecta o telefone. Se tivesse combinado não seria tão certo. Que time. Gente,
Gente, agora vocês se preparem para o surto que vai acontecer. Eles saem tarde da noite da galeria na chuva, o Baek diz que vai pegar o carro e deixa a Hong sozinha. E aí, nisso, o Baek volta com o guarda-chuva e leva ela embora. Os dois estão no carro e o Baek, ele tá meio seco. Ele fala que eles estão sendo seguidos, mas ele tenta despistar e consegue. Mas só que o carro dá uma volta e vai parar na frente dos dois. A porta do carro abre e sai uma pessoa. Quem sai do carro? Sim, o Baek. Agora vocês devem estar se perguntando, tem 2 Baeks? Claro que não, né, povo? A Hong, ela entrou numa alucinação enquanto estava esperando pelo Baek. Quem pegou ela foi o secundário. Mano, que desespero. O secundário tranca a porta do carro e o Baek grita o nome da Hong para ver se ela acorda da alucinação. E é assim que termina o episódio 11. Eu estou perplexa. Como assim? No epílogo dessa vez nós temos um amigo advogado do Baek falando que tem uma porção de comentários ruins sobre ele na internet e que deviam tomar providências de processar todo mundo. E o Baek diz que não se importa com isso. Aí o amigo cita que também tem comentários sobre a Hong e ele começa a falar os comentários ruins. Nisso o Baek volta e fica atrás do amigo dele com um olhar de morte. Ele pega o iPad da mão do amigo e pergunta qual o ID da pessoa. Tem que tirar print disso. Faça um PDF e processa todo mundo. O amigo do Baek fica, o que houve com você? Esse seu olhar tá assustador. E o Baek fala, eles vão pagar por isso. Não mexam com a Hong. Podem mexer com ele, mas com a Hong jamais. Bom, minha gente, o resumão vai ficando por aqui. Fico agradecida por ficarem até o final. Eu gosto muito. Bora focar nos comentários, mas sem muito spoiler. Falou a pessoa que tá contando tudo sobre o episódio 11, né? Enfim. Tentem maneirar pela amiguinha aqui, porque ela ainda não viu o 12. Se contenham. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha no vídeo para poder chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para fazer parte da sua família e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!